Sincronicidades do universo, né? Eu gravei um vídeo sobre o dar e receber e nos mesmos dias seguintes eu entrei em contato com lições de um curso em milagres que falavam sobre dar e receber, depois da lição 100. E tem uma delas que fala sobre dar e receber ser uma coisa só. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho paz no meu coração, eu dou paz para os outros. Eu emano paz, eu emito, eu vibro paz. Não tem como eu não receber paz. A paz tem que voltar para mim. O eletromagnetismo é inevitável. E assim é para tudo. Então ele chama a atenção da gente, Cristo, nesse capítulo, nessa lição do curso em milagres, para a gente observar o que a gente anda dando, distribuindo na nossa vibração, na nossa emanação. E aí ele coloca frases como exercício para a gente se alinhar, para a gente colocar esse dar e receber no fluxo da alegria, da vibração do amor, e de lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós, que a mente pura e unificada está dentro de nós, para nos alinhar. Ele fala muito sobre isso. E também tem um aspecto importante que é, se eu tenho a emanação do perdão, do bem-estar, do alinhamento, isso eu emano para os outros. E quando eu curo uma situação, quando eu me pacifico com um suposto inimigo, né, que ninguém é inimigo, mas naquele momento houve algum equívoco, a gente se emaranhou, eu interpretei errado, a outra pessoa também, e as coisas não ficaram legais, houve um desentendimento. E o perdão ali seria a cura desse desentendimento. E ele diz que toda vez que a gente consegue perdoar, entre aspas, que eu já vou explicar mais sobre isso, esse irmão, essa pessoa que está emaranhada conosco, ou essa irmã, a gente perdoa os outros também, porque a gente está dando o perdão. Então todos recebem, como estamos todos aqui linkados neste planeta, na vibração da humanidade, tudo que a gente der para um, todos recebem. Então nós estamos vibrando o amor e nós vamos receber o amor. E eu quero fazer um parênteses sobre essa questão do perdão. Minha interpretação, tá? Eu acho que perdoar pode ser interpretado como uma arrogância, porque é como se eu fosse superior. Nossa, você é uma pessoa horrível, fez tal coisa pra mim, tá bom, eu vou te perdoar. Eu estou num lugar de arrogância, que eu tenho o poder de liberar outra pessoa daquilo que aconteceu. Isso é uma mentira. O que eu acho que funciona, que daí, pra mim, poderia ser dado o nome de perdão. Quando eu deixo sair o sentimento que ocasionou aquela situação ruim. Por exemplo, eu fiquei com dor, eu fiquei com tristeza, eu fiquei com raiva. Quando eu deixo aquilo sair. No fundo, eu sinto que tudo é tristeza ou raiva, de um jeito ou de outro. E isso tudo, essa tristeza, essa raiva, vão gerar um acúmulo de dor dentro de mim. Então o núcleo mais profundo, que na frente tem os portais de tristeza e raiva, geralmente tem dor. Posso estar frustrada, posso estar revoltada, mas no fundo é dor. Fiquei muito triste porque me dói. Então se eu tiver como acessar essa dor conscientemente, me permitir soltar ela, me permitir liberar, isso vai ficar perdoado. Essa situação estará perdoada. Eu não preciso dizer para a pessoa estou te perdoando, eu nem preciso fazer nenhuma prática específica em que eu diga eu te perdoo. Eu acho que a frase é válida e até por isso que o Ho'oponopono funciona, porque no nosso inconsciente coletivo a gente pensa que o perdão é uma libertação. Tem uma informação de libertação, que eu não vou mais carregar essa pessoa e essa situação comigo, eu vou soltar. Só que para soltar eu tenho que conseguir liberar do meu sistema eletromagnético, do meu cérebro, das minhas emoções, aquela informação que ficou armazenada, aquilo é um conteúdo vivo. Digamos que eu tenho uma substância da alma, que eu tenho um campo áurico, aquilo fica impregnado em mim. Aquela situação dolorida. Se eu tiver a oportunidade de confessar aquele sentimento a alguém, seja em oração, seja com uma pessoa, seja com um terapeuta, seja com um pastor, com um padre, com um amigo, se a gente puder contar, olha, tal coisa aconteceu e eu fiquei muito mal, e entrar naquele núcleo que a gente até hoje talvez não tenha nem coragem de confessar para nós mesmos. Se a gente conseguir fazer isso, existe uma grande possibilidade de começar a ventilar aquela sensação ruim, aquela tranqueira, aquela coisa negativa que é a situação de desentendimento com outra pessoa. Se a gente deixar sair essa dor, esse fundo de mágoa, essa coisa mal resolvida, essa expectativa não atendida, se a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, que falar também é muito terapêutico quando direcionado para o conteúdo exato,
Não quando a gente se perder, ficar falando por falar, não. Mas quando a gente vai no conteúdo exato. Agora eu quero focar nisso, eu vou falar sobre isso, eu vou soltar isso. Quando a gente se dispõe e encontra apoio, seja apoio no plano espiritual somente, ou apoio no plano espiritual e no plano terreno com a ajuda de uma pessoa, isso é fraterno. Isso a gente faz por nós, a gente faz por todos, porque aí desbloqueia. Estamos todos aqui ligados na superfície da Terra, emanando vibrações, emanando pensamentos. E quando a gente solta, esse é um instante santo que fala no Curso em Milagres. Nós entendemos que somos todos um e que aquilo foi uma ilusão, que aquilo foi um equívoco, que aquilo foi uma mentira criada pela nossa mente por nos sentirmos magoados em nível de ego. Ou sim, pode haver uma dor profunda linkada com uma memória de infância, que aquela pessoa, eu projetei nela expectativas de pai, de mãe, ela me decepcionou e eu senti dor como a minha criança. Isso pode acontecer também. Nesses casos, ajuda terapêutica. É necessário fazer terapia? Sim, existem muitas e muitas alternativas nesse sentido. Mas pro tal do perdão acontecer, o que eu penso? Que eu não tenho que ficar no lugar de arrogância e dizer para a pessoa, tá bom, eu te perdoo. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que deixar a dor sair, deixar a raiva sair, buscar ajuda para lidar com esse conteúdo, independente da postura da outra pessoa. O que é dela, é dela. Se ela fez algo que nos machucou, nós precisamos olhar para dentro. Não nos vitimizarmos, mas sim buscarmos deixar sair aquilo ali. Claro que o ponto em que isso fica maduro para sair pode levar tempo. Pode não ser logo em seguida que o evento aconteceu. Às vezes a gente precisa ficar elaborando aquilo dentro de nós, nomeando aquilo para ter mais clareza. Mas no momento em que a gente cansou de carregar, a gente não quer mais ficar com aquela mágoa, a gente não quer mais ter aquele problema com aquela pessoa. É a hora da gente terapeuticamente conversar, falar, desabafar, fazer uma confissão para algo, para alguém, para uma força espiritual ou física, para que nos ajude a liberar, nos ajude a olhar. Ou às vezes só o fato da gente contar já é uma liberação muito grande. Para que aí o perdão se estabeleça, no meu ponto de vista, como uma vibração. A vibração de que aquele equívoco foi entendido e que aquilo se dissipou. E é isso que o Curso em Milagres fala. E quando eu vi a sincronicidade de eu gravar um vídeo sobre dar e receber, e numa das mensagens que ele fala sobre dar e receber sendo uma coisa só, falar dessa emanação, logo me caiu a ficha que como que eu vou emanar paz se eu tiver alguma coisa mal resolvida com alguém? Então eu preciso entrar em contato com isso, eu preciso liberar isso. E eu acho que uma forma boa é confessando, é falando, é buscando ajuda. Para que aquilo não fique mais armazenado em nós, não fique mais obstruindo o fluxo de energia da vida, fluxo de energia de todos nós, porque interfere, estamos todos unidos, todos linkados aqui. E o que um vive, o que um faz, o que o outro sente, tudo emana, tudo vibra e tudo contribui. E se a gente conseguir liberar isso, esse fluxo, contribui para melhor, para a evolução de todos nós em termos de consciência nós expandirmos. Obrigada por assistir e até um próximo vídeo.